O Evangelho segundo Marcos, capítulo 9. Dizia-lhes ainda: em verdade vos afirmo, que dos que aqui se encontram, alguns há que de maneira alguma passarão pela morte, até que veja que é cegado com poder o reino de Deus. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João e levou-os sós à parte a um alto monte. Foi transfigurado diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo branca, como nenhuma lavadeira na terra as poderia alvejar. Apareceu-lhes Elias com Moisés e estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Mestre, bom estamos aqui e que façamos 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizer, por estar eles subterrados. A seguir, veio uma nuvem que os envolveu e deram uma voz que dizia: Este é o meu filho amado. Ele ouvi. E de relance, olhando ao redor, a ninguém mais viram com eles senão Jesus. A vinda de Elias. Ao descer do monte, ordenou Jesus que não divulgasse essas coisas que tinham visto até o dia que o Filho do Homem ressuscitasse dos mortos. Eles guardaram a recomendação, perguntando uns aos outros o que seria o ressuscitar dentre os mortos. E interrogaram, dizendo: Por que dizem os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então ele lhe disse: Elias, vindo primeiro, restaurará todas as coisas. Como, pois, está escrito sobre o Filho do Homem, que sofrerá muito e será aviltado. Eu, porém, vos digo que Elias já veio, e fizeram com ele tudo o que quiseram, como a seu respeito está escrito. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: Que é que discutis com eles? E um dentre da multidão respondeu: Mestre, trouxe-me o meu filho possesso de um espírito imundo, e este, onde quer que o apanha, lançam por terra, e espuma rilha os dentes, e vai definhando. Roguei aos teus discípulos que os expulsassem, e eles não puderam. Então Jesus disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-o. E trouxeram. Quando ele viu a Jesus, o espírito imundo e agitou com violência e, caindo por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: Há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu-lhe. E muitas vezes tenho lançado no fogo na alma para matar. Mas, se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que respondeu Jesus: Se podes, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: Eu creio, ajuda-me, minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão ouvia, repreendeu o mudo, dizendo: Espírito mudo e surda, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando, gritando muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizer: Morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: Por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes: Essa casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. De novo Jesus prediz a sua morte e ressurreição. E tendo partido dali, passaram pela Galileia e não queria que ninguém o soubesse, porque ensinava aos seus discípulos e lhes diziam: O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e o matarão. Mas 3 dias depois da sua morte ressuscitará. Eles, contudo, não entendiam isso e temiam interrogá-lo. O maior do reino dos céus. Tendo eles partido dali para Cafarnaum,
Estando ele em casa, interrogou os discípulos: De que é que discorris pelo caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque pelo caminho havia discutido entre si sobre quem era maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: Se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. Trazendo uma criança, colocou no meio deles e, tomando-a nos braços, disse-lhe: Qualquer que receber uma criança tal como essa, em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim receber, não recebe a mim, mas ao que me enviou. Disse-lhe João: Mestre, vimos um homem que em teu nome expeliu demônios, e o qual não nos segue, e nós lhe proibimos porque não o seguiu conosco. Mas Jesus lhe respondeu: Não lhe proibis, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e logo a seguir possa falar o mal de mim. Pois que não é contra nós, é por nós. Porquanto aquele que vos der de beber um copo de água em meu nome, porque sou de Cristo, em verdade vos digo, que de modo algum perderá o seu galardão. E quem fizer tropeçar algum desses pequeninos, melhor que lhe fora pendurado no pescoço uma grande pedra de moinho e foi lançada no mar. E se tua mão te faz tropeçar, corta, pois é melhor entrares maneta na vida, do que ter nas duas mãos ir para o inferno, para o fogo inextinguível, onde não lhe morre o verme e nem o fogo se apaga. E se teu pé te faz tropeçar, corta. É melhor entrar na vida aleijado do que entrar com 2 pés e ser lançado no inferno, onde o verme não morre e nem o fogo se apaga. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus com um só dos teus olhos, do que ter nos 2 ser lançado no inferno, onde não morrem os vermes e nem o fogo se apaga. Porque cada um será salgado o fogo. Bom é o sal. Mas se o sal lhe vier tornar-se insípido, como irei retornar o sabor? Terei sal em vós mesmos, e paz uns com os outros.